Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de setembro de 2015, é uma sexta-feira, o verbete é de número 3.500. Ele tem 7 páginas, 47 elogios e 27 máximos. O tema, Síndrome da Autorresponsabilidade Deslocada, foi elaborado segundo a especialidade Autopriorologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Malu Balona. A Malu Balona é reeducadora autodidata brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente em Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, que foi publicado em 1998, e Autocura através da Reconciliação, publicado em 2003. Tenepsista desde janeiro de 1995. A síndrome da autorresponsabilidade deslocada é o conjunto nosológico de sintomas presentes no quadro de autoassoberbamento acrítico vivenciado pela consciência intermissivista operosa, homem ou mulher, ante pseudodemandas profissionais e ou mesmo proexológicas, em detrimento da coerência e do autodiscernimento aplicado à seletividade autolúcida ante as autopriorizações intermissivas. Na pensionologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autoprodutividade amaurótica, a autopensionização autoculposa, a autopensenidade calcada na autovitimização, a importância dos autopensenes retilíneos, racionais, construtivos e cosmoéticos aplicados às tarefas proexológicas, a higiene autopensênica constante para dissolução do holopensene profissional operoso assediador, a ausência da autopensenidade cosmolínea. Na fatologia, a produtividade sem autodiscernimento, as carências afetivas cronificadas na origem do trabalho excessivo não prioritário, a condição da consciência portadora de dissonância decisória crônica, comprometendo a assunção de responsabilidades prementes. A negligência autopesquisística deixando passarem batidas as mega oportunidades autoevolutivas. A sintomatologia da esquiva, a autopermissividade irresponsável, os esquemas mentais anacrônicos presentes na conduta responsável distorcida, os males do temperamento obsessivo, os compromissos assistenciais cotidianos descumpridos devido aos excessos somáticos, o trabalho escravo autoimposto sobrecarregando a rotina, a autorresponsabilidade inadiável sobre a polimatia e a erudição seriexológica, o enfrentamento sobranceiro dos dramas evolutivos na condição de desafios naturais, o alívio das recins autolúcidas corrigindo desvarios profissionais, a boa prática madura do isto não é para mim, as autoprescrições responsáveis na ordem do dia, a autoflexibilidade inteligente na adoção do plano B, sem estresse negativo, as autorresponsabilidades justas e cosmoéticas na ordem de primo-prioridades, que é o PRIPRI que a gente chama, né? E a gente chama atenção que são 39 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, a gente só pincelou alguns itens. Na parafatologia, a gente chama atenção o autoexemplarismo multidimensional e a verbação autorrecinológica preenchendo a ficha evolutiva pessoal, que é a nossa FEP, a necessidade premente de vivências bioenergéticas autolúcidas com o estado vibracional profilático, a autorresponsabilidade tenepsística minimizada pela autodesorganização, o assodamento parapsíquico devido ao excesso de atividades dispensáveis, a exaustão holossomática impedidora da sociabilidade sadia, a agenda excessiva impedidora da vida parasocial revitalizadora, o desenvolvimento parapsíquico possível graças à homeostase holossomática cultivada e preservada pelas técnicas recinológicas e bioenergéticas.
a disponibilidade natural, a assunção de neo-mega responsabilidades autoevolutivas, visando o autorrevezamento multiexistencial futuro. As autorresponsabilidades procedenciais, que está com N mais, né? Priorizadas, a pronta receptividade autolúcida às orientações dos amparadores, apontando o fluxo de neotarefas parapsíquicas interassistenciais prioritárias. A gente também chama atenção que tem 23 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. No detalhismo, a gente também chama atenção pela qualidade do detalhismo, que tem 18 máximos, e na argumentologia, nós destacamos o parágrafo efeitos, no qual a verbetógrafa enumera 11 consequências nefastas da síndrome da autorresponsabilidade deslocada, com o objetivo de ilustrar efeitos colaterais patológicos a serem evitados. Na remissiologia, nós destacamos alerta consciencial, atividade homogênea, mega responsabilidade para dever e está repetido para dever, a gente tem que ver o que faz. Para dever intermissivo. Eu é que não a sublinhei toda aqui. São dois. Para dever e para dever intermissivo. A síndrome da autorresponsabilidade deslocada indica fissuras conscienciais do autodiscernimento quanto à coerência das autopriorizações maxi-proexológicas pré-assumidas na intermissão. Você sabe se desonerar do excesso de trabalho ectópico? Descentraliza e delega tarefas para evitar a síndrome da autorresponsabilidade deslocada? Na bibliografia específica, a autora contribui com 10 fontes de referência. E agora a gente vai ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise em Ciclosapiens, que é composta por Ana Maria Rocha, Marilene Haganin, que está aqui presente com a gente hoje, e Socorro Frazão. A crítica, escolha, megafoco, labilidade, pacificação, reciclologia, seletividade, precipitação, melexário, parapatologia, autoescravização, autocriatividade, autoproexologia, autopriorologia, maxiproexologia, responsabilidade, autodiscernimento, autoabsolutismologia, autocosmovisiologia e autossoberbamento. Bom, Malo, as perguntas que a gente faz assim para começar o debate é o que te levou a fazer esse verbete e quais foram os bastidores aí da elaboração desse verbete. Boa tarde a todos os presentes aqui, a equipe técnica que está aí nos auxiliando, como sempre, a mediação da professora Rosa Nader, também os teletertulianos, que sempre contribuem muito com perguntas, a equipe extrafísica que participa conosco aqui assiduamente, desse trabalho de tarefa de esclarecimento, que, na verdade, é um programa de televisão diário, que todo mundo pode assistir, gratuito, não precisa de canal especial, programação especial, é canal aberto, vamos dizer assim. Então, o que eu poderia dizer a respeito disso, Rosa? Eu vejo esse quadro sindrômico em praticamente muitas pessoas da comunidade conscienciológica. Eu vejo que esse quadro pode acometer qualquer pessoa, mas o intermissivista é mais sujeito a essa síndrome, porque ele está, depois do estresse do curso intermissivo, ele está comprometido em acertar, ele está muito preocupado com a realização pessoal. Isso independente do gênero, homem ou mulher, não importa. Interessa que ele chega aqui já com vontade de acertar. Isso se ele teve um curso mais aprofundado e se ele, de fato, fixou essas ideias, esses princípios, essas premissas intermissivas, cosmoéticas. Ele, então, chega já querendo acertar desde muito cedo. E eu percebo esse quadro comigo, desde muito criança, eu observo essa condição. Aos 6 anos de idade, eu ficava me perguntando o que eu teria que fazer para poder ir embora, para trabalhar, como é que eu ia fazer para sair de casa. Eu tinha 6 anos de idade. Eu já estava preocupada em sair para trabalhar, para poder fazer alguma coisa que era muito importante. E, assim, dos 6 aos 12 anos,
Todos os parentes que iam à minha casa se hospedavam. No dia deles irem embora, eu acordava de madrugada, fazia uma mala silenciosamente, tomava café e ficava caindo de sono, sentado na beirada da cama, esperando o dia raiar para eu acompanhar o parente para onde ele ia. Então, meu pai me perguntava, você sabe para onde ele vai? Eu dizia, não, mas você quer ir junto? Quero. Então, eu tinha que ir. Então, eu fiz isso dos 6 aos 12. Arrumei mala. Eu imagino o drama dos meus pais. Ia, afinal de contas? Hein? Dos 6 aos 12 anos. Mas seu pai deixava aí, não? Não, às vezes, como era um tio mais próximo, ele falava, leva, para ver se passa, né? A condição dela. Quando era uma tia querida, uma prima, mais assim. Mas, às vezes, era uma pessoa que ia na minha casa pela primeira vez. E eu estava sentada na beirada da cama, morrendo de sono, caindo de sono, com uma malinha pronta para seguir. Então, essa noção deslocada começou muito cedo na infância, e eu vejo que quem saiu e viveu, eu já comentei isso aqui, viveu vidas de muito rigor, de muita disciplina, vidas passadas em que a pessoa assumiu responsabilidades muito cedo, ela nasce com essa noção de dever, e isso pode tomar uma proporção patológica, fazer a pessoa se tornar, sendo polivalente, multitarefas, assume coisas demais. Isso nós vamos comentar ao longo do verbete, os quadros que formam essa síndrome. Ela é mais comum do que a gente pensa, e ela pode terminar nas informidades psicossomáticas, na perda da proex, na dessoma prematura, enfim, há uma série de ocorrências que são justamente consequência dessa síndrome. O problema que eu vejo também é o comprometimento somático que você coloca aqui, né? Porque você compromete. É a beira da exaustão. Então, a pessoa não sabe, não respeita limites fisiológicos, é um senso deslocado. Muitos perguntam, mas se você não fizesse, alguém teria que fazer. Sim, alguém teria que fazer. Eu poderia ter deixado, criado essa oportunidade. Eu não precisava ter aceito tudo. Então, os trabalhadores compulsivos, as consins operosas, mesmo dentro da PROEX, mesmo realizando tarefas relativas, até a Max PROEX grupal pode estar completamente equivocada em relação à dinâmica, ao ritmo do seu próprio trabalho. Bom, vamos então pegar aqui a primeira pergunta. Eu vou arriscar aqui um francês que eu não sei falar, mas vamos lá. Estrangeirismologia, página 29, segunda linha, como quebrar o ciclo enlouquecedor da personalidade. Toujours dépasser par les événements. Les événements, exatamente. Toujours dépasser par les événements. Sempre ultrapassada pelos acontecimentos. É a pessoa que está sempre, tem aquela síndrome do coelho maluco, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde. Está sempre correndo, olhando o relógio e correndo atrás do nada. É essa síndrome que leva a pessoa a entrar nesse quadro de sempre ultrapassada pelos acontecimentos. Então, a pessoa está sempre colocando os acontecimentos na frente para justificar o quadro de ansiosismo, de precipitação, de impulsividade, de ausência de prioridade. Então, por isso que esse verbete está dentro da autopriorologia, da priorologia, porque é um erro de objeto. E é erro de timing. Às vezes aquele objeto está correto, mas o timing não está correto. Então, o discernimento para eleger prioridades, eu considero um patrimônio assim de um valor muito grande que a consciência adquire. O senso de prioridade. O que vem antes do quê? Essa noção clara serve para cuidar da saúde, para realizar a Max PROEX, para chegar à completude existencial. E sem correria, porque na correria não se desenvolve parapsiquismo. Eu não conheço nenhuma pessoa agitada, survoltée, como eu coloquei aqui, agitada, que tenha conseguido desenvolver o autoparapsiquismo profundo para viver fenômenos parapsíquicos de paracérebro, coisas mais avançadinhas. Não dá. A pessoa está muito assoberbada por si mesma, né? E pelo relógio. O relógio comanda a pessoa de repente. Né? E mata, né? Pode até matar. Outra pergunta da estrangeirismologia, página 29, terceira linha. Quanto à importância da adoção de hobbies lúcidos, criativos, antistressantes, poderia elencar algumas sugestões? Desculpe, em qual linha? Terceira linha, adoção de hobbies lúcidos, criativos. Hobbies lúcidos, criativos, anti-estresse, sim, importantíssimo. A pessoa tem que descobrir o que dá satisfação a ela. Por exemplo, pode ser um livro. O meu hobby é ler. Eu estudo como hobby.
O hobby é o meu estudo para mim é hobby. Porque ele é prazeroso, ele não é um peso, eu não penso que seja uma tarefa, um fardo. Não me causa nenhum tipo de mal-estar, muito pelo contrário, poder devorar um livro, né? Jantar o livro, dormir o livro, isso me faz muito bem, principalmente dentro da linha de pesquisa. Não é romance, não é nada disso, é dentro da linha de pesquisa parapsíquica, intraconsciencial, que eu estou promovendo. Então, eu tenho uma imensa satisfação em fazer isso. A pessoa tem que descobrir o que ela gosta de fazer. Ela gosta de passeio na natureza? Vai, eu também gosto muito. Então, ela tem que ver o tipo de lazer que faz bem a ela, o tipo de satisfação que ela consegue obter com alguma coisa, e é isso que ela vai procurar. E eu costumo também dizer que a coisa que eu mais aprendi na vida atual é que é permitido descansar. Eu não sabia que era permitido. Então, eu não tinha autorização para descansar. A minha autorização, eu achava que eu não tinha essa autorização. E hoje eu percebo que era um erro e uma condição que eu venho herdando de vida difícil, de muita disciplina, muito rigor em vidas anteriores, desde a infância. Então, isso cria essa síndrome de responsabilidade deslocada e, principalmente, isso de não saber descansar. Se a gente tem uma overdose energossomática, como é o meu caso, desde criança, você vem com um holochakra e um energossoma bem privilegiado do ponto de vista de potência energética, não tem cansaço, então... Enquanto não tem cansaço, vamos gastar a energia, que não se sabe nem de onde vem, mas tem muita. Então, esse gasto excessivo e mal direcionado, ele traz insatisfação. Ele vai trazer mais ansiedade, não vai permitir a pessoa ter uma vida satisfatória e feliz. E o hobby sempre é uma saída, e tanto, para saber equilibrar isso. Ainda na Estrangeirismologia, página 29, quinta linha agora. Por que a Consim resolve pegar bem o trabalho compulsivo na condição de fuga emocional para o nowhere? Nowhere quer dizer para lugar nenhum. Ir do nada para lugar nenhum. Também é a síndrome do coelho maluco. Correndo, 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 sempre fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, sempre com uma agenda sobrecarregada, dando a impressão que está tendo uma vida plena. E quando para, sabe que não está indo para lugar nenhum. Então, é muito frustrante quando a consciência sente que ela está indo do nada para lugar nenhum. Apesar de correr tanto, ela não chega a lugar nenhum. Tem até um poema do Ronald de Carvalho que fala isso. Tanto corre e não chega a lugar nenhum. Vale a pena ler. Me lembrei da síndrome do Amiel também, que escreveu, depois não escreve nada. Não escreveu nada. Então, essa questão da produtividade, de você olhar para trás e ver um sentido naquilo que você realizou, onde você empregou o patrimônio dos seus esforços, e você vê que aquilo é algo concreto, e ainda por cima, além de beneficiar você, beneficia centenas, milhares, talvez milhões de consciências, isso preenche, isso te traz uma plenitude em relação a onde você está gastando o seu patrimônio energético. Ainda Estrangeirismologia, página 29, sexta linha. Como podemos acessar a personalidade indisponível em Silmenage? Não sei como é que fala, Mal. Silmenage. Esse termo ele é até bem usado em psiquiatria. Silmenage permanente. Existem brechas nesta carapaça? Olha, essa questão do surmenage permanente, a pessoa fica indisponível para a assistência extrafísica. Ela fica indisponível para a projetabilidade lúcida. Ela compromete os encontros de destino assistenciais que nós precisamos de ter. Os amparadores não ousam marcar nada na agenda evolutiva da pessoa, porque ela está por demais assoberbada. Então, é muito importante. O surmenage é também usado muito na psiquiatria, na linguagem da psiquiatria, como a pessoa que apresenta a estafa mental, né, o esgotamento, até certos quadros epiléticos também trazem essa sensação de surmenage, de excesso de trabalho. Professora Malo, Fatologia, página 30, segunda linha. A condição da consciência portadora de dissonância decisória crônica, comprometendo a assunção de responsabilidades prementes, poderia comentar com exemplos?
Ah, sim. A pessoa da dissonância decisória crônica é aquela que fala que é muito discreta e que ela é uma pessoa assim muito recatada e ela não quer assoberbar ninguém, então ela prefere ouvir, ela prefere nunca dar opinião. Você pergunta, você quer o sorvete de chocolate ou de morango? Ela responde, tanto faz. Essa é a pessoa com essa crise de decisão crônica. A pessoa tem que saber o que quer para tudo. Para tudo, ela tem que ter uma resposta única, própria, direta, clara, posicionada. Por quê? Porque os amparadores não podem trabalhar nesse murismo. A pessoa não sabe o que quer e ela não tomou uma decisão, como os amparadores vão fazer um aporte a mais de energia se não sabe para que é? A pessoa, quando decide, ela orienta a vontade. A professora Dulce Dal escreveu sobre a vontade como a consciência inteira. É a força motriz da consciência. Quer dizer, eu quero me mover para lá. Os amparadores falam, bom, está cosmoético, está bacana, vamos dar um aporte de energia para ela chegar onde ela quer? Beleza. Agora fala, eu gostaria de ir para lá, mas pensando bem, eu não sei se talvez aqui fosse legal também. E também uma outra pessoa me chamou para uma outra condição que está mais ali em cima. Então, enquanto isso, eu vou levando. Eu estou aqui mais para ouvir, não é para participar e tudo mais. E ela deixa a bomba sempre no colo de alguém. Então, a indecisão de um onera outro. Alguém teve que tomar a decisão. Alguém agiu no seu lugar. E é muito ruim fazer a cessão integral de direitos patrimoniais da sua existência para terceiros. Porque a gente veio aqui, a PROEX, ela é nominal. Ela não é transferível. Então, é muito importante a pessoa não fazer essa cessão. Fazer assim, do verbete. Ela escreveu o verbete, acabei de fazer a sessão de direitos patrimoniais ali para a professora Marilene, mas é a única que a gente pode fazer. O livro também a gente doa a concessão integral de direitos autorais. Que beleza! Você doou o seu paracérebro para ver se esclarece mais alguém, se é que pode ajudar. Agora, quando você cede o direito da volição, da decisão, a sua capacidade decisória, ela fica comprometida, os amparadores ficam também de altas, eles ficam... Você está na berlinda, não sabe o que quer. É interessante reafirmar que a sua especialidade não é priorologia, é autopriorologia. Sim, é da própria pessoa. É a pessoa, né, que vai escolher para onde que ela quer ir. Não pode em que momento, olha o livre-arbítrio aí. Ah, mas o livre-arbítrio é muito relativo. Sim, mas ele existe. Dentro da relatividade nossa, ele existe em alto nível. Você pode escolher uma tarefa proexológica, você pode escolher uma tarefa que vai te exaurir forças, energias, que não vai dar em nada. Uma profissão confundida com a proex. Então, a gente vê que essa capacidade decisória e assunção de responsabilidades prementes, quando baterem à sua porta com um convite cosmoético, bacana, fora de série, pelo menos pensa e dá uma posição. Olha, acho que no momento, talvez, não, mas eu vou fazer, talvez a TENEPS. Quanta gente fala isso? Eu sei, é bacana, eu até gostaria essa questão da TENEPS, que ela é assistencial e tudo, mas você sabe, eu tenho cachorro em casa e eu tenho ainda uma situação que meu marido gosta de ver futebol determinadas horas, eu não estou vendo assim muito onde encaixar essa TENEPS no meu cotidiano. Então, deixa essa pessoa, vamos dar um tempo para ela, então ela perde uma grande oportunidade de decidir. Então, há convites irrecusáveis, tentadores, e há propostas indecorosas. A gente tem que ver de que lado que a gente quer ficar. Quer fazer pergunta? Pode fazer. Oi. Malo, você disse a questão da PROEX, da profissão. Você poderia falar mais um pouco a respeito dessa confusão entre PROEX e profissão? Sim, eu vejo que essa confusão ela é bastante comum. E vejo que é mais raro a pessoa ter um nível de discernimento que ela escolhe uma profissão que ela complementa a PROEX da pessoa, facilita. Então, quando a profissão é a facilitadora da PROEX, é show de bola. Porque aí você ali exerce tudo o que você pode, você corrige o que veio corrigir em você, você auxilia e supera determinadas situações de passado, é muito bacana. Mas a questão de uma carreira pode não necessariamente ser a PROEX da pessoa. Carreira. Então, quando a pessoa começa, aquele eterno estudante, por exemplo, que faz a pós-graduação do pós-pós, da pós, depois do ultra-pós, mega, super. Tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa errada? Será que a gente veio para sentar no banco da escola até o final da vida? Sim, na escola da vida. Mas da faculdade tem o seu período. Depois a gente vai à luta e começa a distribuir o que adquiriu. Você vai lá, faz uma passagem mediana, não precisa ser o mais brilhante da turma, não tem nada disso. Você vai lá, defende sua tese de mestrado, muito bacana, vai poder trabalhar como professor. Até um doutorado, show, porque você, depois disso, você tem uma certa autoridade moral do ponto de vista social para cumprir determinadas tarefas. Mas paramos por aí, né? Depois disso, a gente dá um tchau, fala agora, acabou o tempo desse aprendizado formal. Eu agora vou distribuir o meu conhecimento com alguém. Então, fica uma postura muito egóica, às vezes, da pessoa, no sentido dela querer se instruir. E a gente vê isso na conscienciologia também. Aquela pessoa que usa como desculpa para fugir da gesconografia, para escrever, que ela está fazendo os cursos todos. Ela faz o verbetografia umas 4 vezes, ela faz também a imersão progessoterápica para ficar super terapêutica, e ela vai para cá, e você vê a cara dela em todo lugar, ou dele. E a gente fala, bom, mas agora vai, né? Mas agora vamos dar um suporte aqui, que agora ela vai produzir alguma coisa. Não, agora ela acabou de entrar num curso de duração de 2 anos na OIC, que ela vai fazer também aquele curso, ela vai ficar ocupadíssima. Então, gente, que dia que vai distribuir o que ela aprendeu? A gente vê que nós chegamos aqui, fazemos um polimento na cultura através da educação formal, mas trazemos o nosso banco de dados, o nosso patrimônio de várias vidas. Temos muito para oferecer a todo mundo. Então, a gente já tem muita vivência para passar. Escolher a profissão que permita você exercer também a sua ProEx com ela, está ótimo. Mas há carreiras que inviabilizam a pessoa, porque você nota que a pessoa vai se dedicar somente à carreira. E ela vai querer um reconhecimento público, e depois ela quer mais, e depois aparece uma nova proposta, e os desvios, os acidentes de percurso, nem sempre são negativos. Há acidentes de percurso que são o sonho dourado. E o sonho dourado que ofusca a pessoa da realidade proexológica que está do lado de cá. Ela vai para cá, é bacana, mas, como a gente fala aqui na estrangeirismologia, passou à côté, juste à côté. Ou seja, ela passou justo ao lado, na janela, mas não deu para seguir aonde que era a pista dela. E a gente pode pensar que a pessoa está conectada com a ProEx, e o trabalho é a ProEx, né? E ter como balizador essa questão desse trinômio, automotivação, trabalho, lazer, quer dizer... Eu vejo que é um deles. Se você olhar que se a pessoa é muito satisfeita com a carreira, não altera nada para ela a produtividade no voluntariado, na gesconografia, ela faz de igual modo, com igual empenho, aquela condição. Ela está sempre motivada pelo trabalho que executa na sociedade, que é para um bem de alguém, de um segmento, ela presta aquele serviço, e, ao mesmo tempo, aquilo dá a ela N oportunidades de assistência que ela está lúcida para adquirir. Ela frequenta uma dinâmica parapsíquica, se especializa num tipo de assistente, se torna um tenepsista veterano, experiente, e tudo carregando direito com a carreira. Então, você nota que a pessoa está adequada dentro daquela carreira. Aquela carreira está harmônica com ProEx, com voluntariado, com gesconografia. Então, você fala, bom, a pessoa achou uma fórmula. Você vê que tudo está na sabedoria dessa autopriorologia. Agora, só para comentar uma motivação, trabalho e lazer, teve uma ocorrência, né, que eu tive contato com o professor Valdo na época. E aí eu entendi que não é você trabalhar naquilo muito que você gosta, porque aí você estaria fazendo lazer. É você trabalhar no que é preciso trabalhar, feliz, com aquela disposição, ou seja, fazendo daquilo um lazer e não um sofrimento. Então, aquele trabalho é um trabalho necessário para a ProEx, para a vida, e você aí vai fazer com satisfação. É isso que é a motivação trabalho e lazer. E também entraria naquela questão do lazer, só para eu entender também, porque nessa questão da automotivação, trabalho, lazer, eu tinha essa dúvida. O lazer também significa você trabalhar, você ter motivação e ter esse lazer que a Malu falou, que é procurar um hobby. Isso também entra nessa questão automotivação, trabalho, lazer. Eu vejo que o trabalho é o lazer. É isso aí. O meu trabalho é o meu lazer.
quer fazer Eu o há 30 trabalho. anos que eu exerço esse trabalho. Ele é o meu lazer. Se me perguntar onde que você se sente mais feliz da vida, aqui, sentada nessa cadeira, defendendo esse verbete, ou numa sala de aula, que é a minha casa. Então, esse é o meu lugar, a minha casa. Então, se eu me sinto assim, eu conjuguei o que eu faço, tudo num lugar só. Então, criar, escrever, produzir, extrair do paracérebro da pessoa as vivências, colocar no papel e aquilo ser útil para alguém, traz uma satisfação que é lazer. A gratificação é lazer. Então, você recebe uma Tem duas gratificação. possibilidades. Você tem que fazer uma coisa, você tem que fazer aquilo porque aquilo é necessário, você compreende pela tua autoprioridade que aquilo é necessário, seja para a tua PROEX, seja para qualquer outra função, né? Para subsistência, qualquer coisa. Você tem duas opções. Ou faz aquilo amargurada, ou faz aquilo com satisfação, fazendo aquilo como se fosse um lazer para você. É essa que é a motivação do trabalho-lazer. E, Malu, e aquela eterna busca pelo pé de meia, que a pessoa ela fica trabalhando, estressada, motivada para buscar o pé de meia, porém não faz daquilo um lazer, trata as pessoas de uma forma não tão cosmoética, com a desculpa do pé de meia, e quando ela atingiu tal pé de meia, $1 milhão lá e tal, ela volta, agora eu vou fazer a minha PROEX. Como que é isso? Esse equívoco tem, mas você vê que isso é uma baita autocorrupção, né? E bem grosseira. Ela vai acabar fazendo o pé de meia do defunto que ela vai virar. Porque o defunto geralmente usa meia. Se for homem, usa, né? Ou então é a mulher de meia idade ou da idade da meia. Então, eu vejo que muita bobagem em torno disso. Muita gente que ama o dinheiro sempre priorizou o dinheiro como não apenas um meio, mas um objetivo em si, elas arranjam 1001 desculpas para isso, que é a desculpa do pé de meia. Não, eu não estou aparecendo, não estou fazendo nada, porque eu estou fazendo o meu pé de meia. Como se fosse uma coisa pudesse anular a outra. Não vejo essa necessidade. Eu conheço pessoas que trabalham bastante, produzem, estão fazendo o seu pé de meia e estão perfilados numa tarefa consciencial, lado a lado conosco, gostam de desonerar o colega, estão lado a lado, ombro a ombro, enfrentando junto com você. Então, essa fórmula, levar tudo de eito, é uma condição que deve ser pensada com muito mais seriedade, porque é um tipo de inteligência. É a inteligência evolutiva manifestada quem leva tudo de eito, vida humana, condições, relacionamentos, vida social, trabalho, e ainda tem a felicidade de poder trabalhar nas ideias intermissivas. Então, essas pessoas a gente dá um tempo, deixa, e a pré-intermissiologia vem aí. Quer dizer, todo mundo terá suas novas oportunidades. Professora Malu, Síndromologia, página 33, final da 4ª linha. O que é a síndrome de Sísifo? Síndrome do? Sísifo. Sísifo é uma figura da mitologia, que era sempre ele carregava uma pedra, quando ele conseguia chegar com a pedra no alto da montanha, a pedra rolava, ele tinha que recomeçar a carreira. As pessoas que estão naquele estágio evolutivo da vitimização, elas estão nessa condição. A pessoa teve a sua interprisão no passado, uma série de arbitrariedades, errou em grupo, ficou presa àquele núcleo, atada àquele núcleo de pendências do passado. Quando ela pensa e consegue perceber que está enredada e quer sair, ela tem uma nova vida. Mas quando ela chega aqui, por mais que ela tente fazer as coisas bem, o fluxo da ressonância do passado vem sobre ela. Então ela entra nesse ciclo chamado vitimização. Não é a pessoa auto-vitimizada que se julga vítima do universo, não. É a pessoa que faz tudo certo, que você olha e fala, gente, essa pessoa é tão esforçada, por que tudo cai na cabeça dela? Porque antes quem jogava na cabeça dos outros era ela. Agora ela apenas está recebendo a bola de volta. É o estágio da vitimização. Então, essa pessoa, ela tem uma vida de Sísifo. Porque ela carrega a pedra o dia inteiro, tentando recompor os próprios desmandos, e tudo volta em cima dela, dá tudo para trás. Mas, na verdade, está dando tudo certo, porque ela está pagando. Ela está fazendo o pedágio para aquele tempo novo que ela adquiriu. Na verdade, é um paradoxo. Se você olhar sobre o paradigma intrafísico, é Sísifo. Mas se você olhar
sobre o paradigma superior, que é o consciencial, aí aquilo já se explica, né? E, Rosa, você Então, já é um observou paradoxo. que, às vezes, quando a pessoa não reclama, ela está na fase da vitimização, e ela não reclama, ela está positiva, as coisas caminham muito bem? Eu conheço vários assim, o mundo caiu, a família despenca, perdeu a carreira, roubaram tudo que tinha em casa, não ficou nada, e a pessoa fala, não, mas tudo vai dar certo, está tudo certo, eu vou reconstruir minha vida, vocês vão ver, vai dar tudo certo. Essa pessoa está amparada na vitimização. O outro que reclama da sorte e que culpa o universo de tudo que está acontecendo, com coisa que foi ele mesmo que criou, a vida dele vai para o buraco. Então, a gente vê que é vítima. Então, como dizia o professor Valdo, não peça justiça, peça clemência, porque senão pode ficar pior. Pode ficar pior. Pode ficar pior. Malu, Paradoxologia, página 32, terceira linha de baixo para cima, poderia ampliar sobre o paradoxo da autorresponsabilidade pelos atos imaturos alheios? Ah, sim. Esse paradoxo ele está bem dentro da síndrome da autorresponsabilidade deslocada. Vamos supor, aquele filho que tenta fazer de tudo para manter o grupo bacana, colabora em casa, ajuda, o que ganha divide com a família, entrega para os pais e tal. E os pais são imaturos. É aqueles pais que o filho vem para acabar de criar os pais, né? Porque os pais não estavam ainda muito bem criados, então são crianças ainda, então o filho vem para acabar de criar os pais. Esse filho, ele vai passar exatamente por essa condição aqui. Ele tem uma sobrecarga e ele acaba exagerando e assumindo uma síndrome da responsabilidade deslocada, assumindo erros. Aquele pai que faz créditos um atrás do outro e quem paga é o filho. Vai lá e compra o celular de última geração e o filho paga. Coisas assim básicas do dia a dia que a gente ouve falar e sabe todo dia que acontece mesmo. Então, o dia do posicionamento é a gente chegar e falar, olha, até aqui eu ajudei em tudo, mas isso não mudou, não estou contribuindo, estou me acumpliciando com as imaturidades. Então, daqui para frente, não pago mais conta, não tem mais cartão de crédito, não tem mais isso e acabou por aqui. Esse posicionamento, ele é educativo, o outro é acumpliciador. Ele se acumplicia. Então, toda vez que a gente perde essa noção de timing e de linha divisória entre o auxílio, a assistência e o acumpliciamento, a síndrome de responsabilidade deslocada vai estar lá pesando na balança da pessoa, porque ela está se responsabilizando pelo que não precisava e ela está contribuindo com a imaturidade alheia. Então, ela não está ajudando nada, nem ela, nem o outro. Doutora Malu, em Mega Pensionologia, página 29, final da terceira linha, poderia fazer o favor? Página 29, final da terceira linha. Poderia, por favor, falar sobre a autorresponsabilidade é liberdade? Responsabilidade? É liberdade? É na Mega Pensionologia. É liberdade. Claro, quando você tem a responsabilidade justa, só pelo que te compete, a gente devia ter uma plaquinha assim, sorria, a cosmoética controla o universo. Você não precisa controlar. Deixa o universo caminhar tranquilo, a cosmoética cuida, e você é apenas mais um. Então, deixe tudo isso funcionar. Você pega a sua cota de responsabilidade e executa bem. E você, com isso, você pode ficar mais disponível para prestar assistência, e você será uma pessoa com muito mais liberdade. Quanto mais responsabilidades corretas, medidas, positivas a pessoa tem, mais liberdade ela tem. Porque ela não sofre com disciplina. Ela já aprendeu a ser ultradisciplinada lá atrás. Agora ela só precisa ser disciplinada, ela não precisa de ser ultra. O ultra ficou. Ela só ficou com a disciplina. Então, com isso, ela tem tempo para o lazer, tem tempo para se ocupar das pessoas, tem tempo para ter vida social, é disponível para um amigo que está precisando de uma conversa, é disponível para ir no aniversário daquela pessoa querida. Não é sempre aquela pessoa com a agenda do Coelho Maluco, do Alice no País das Maravilhas, que está completando, parece que tem 1 século, 2 séculos, do Lewis Carroll, daquele autor. Sim, o livro está completando, está festejando aí um centenário. Então, está bem em tempo da gente sair da síndrome do Coelho Maluco. Professora Malu, como uma pessoa que se sente atrasada em sua PROEX pode fazer para evitar essa síndrome? Seria concentrando-se no que é prioritário? Só para você ter uma informação, ele é do Canadá. Então, eu não sei se lá tem alguma... Olha, eu não sei se aí... Qual que é a cidade? Fala cidade não, né? Só Quebec. o país. É de Quebec? Quebec, é quebecois. Bom, então, mas se escreve em português, né? Está em português. Quebec.
Mas está em português o e-mail dele, Tá, né? tá em português. Então a gente pode responder para não, você. ele parece ser brasileiro. Brasileiro. Então veja só, como é que você pode... A questão da prioridade. Se você não tem aí na sua cidade, no seu país, eu não sei como funciona, se tem algum núcleo de conscienciologia atuante, nós já tivemos em Ottawa, já tivemos em Montreal, já tivemos o trabalho da conscienciologia. Mas você tem uma coisa a seu favor, que são os livros. Quando a gente não tem a atividade física e você se vê como um intermissivista, isolado em algum lugar... Porque isso pode acontecer, você nascer num país e aquele país não ter ainda um trabalho específico de conscienciologia. Mas você tem uma outra vantagem, que é a leitura. E outra coisa que a gente vê muito favorável para essa responsabilidade bem aplicada, você assistir vídeos de tertúlia, estudar, ver o seu tipo de intermissivista. Qual é o seu perfil de intermissivista? Já parou para pensar nisso? Quais são os seus talentos que podem ser usados mesmo à distância? Nós temos atividades na Alemanha, por exemplo, e temos um núcleo bem ativo lá, eles estão traduzindo nos nossos trabalhos, os nossos livros, para outros idiomas. Síndrome do Estrangeiro, Autocura através da Reconciliação, já temos outros livros até publicados em alemão, em inglês. Então, se você domina bem o idioma, nada impede de você ser um tradutor, por exemplo. Eu dei esse exemplo porque o tradutor é uma pessoa importantíssima. Ele vai fazer, vamos dizer, essa transferência do pensamento daquele autor conscienciológico, tarístico, para uma outra civilização. E ele vai acrescentar coisas que ele também pode ajudar, termos, expressões, ele vai ajudar muito. E vai impregnar aquele trabalho daquele autor, ele é um coautor, ele é um coadjutor do autor conscienciológico. Então eu vejo que tem muita coisa que a gente pode fazer nesses locais. Só não se perder no consumismo, porque o consumismo hoje é uma praga que está servindo de remédio, se é que a gente pode dizer assim, para muitas insatisfações. As pessoas com muito dinheiro disponível e tendo hoje um manancial de possibilidades de compras, de tudo que a pessoa quiser no mundo, ela envereda por esse caminho e começa a consumir milhares de gadgets, milhares de besteiras, de coisas que não são absolutamente úteis para ela. Então, esse desvio é muito comum. É só manter a linha bem prática, o que eu vou poder levar dessa dimensão comigo. A autocognição, por exemplo, você não perde, você leva para qual dimensão você for. Os seus feitos assistenciais estão na sua ficha evolutiva pessoal, você não perderá. Então, essas prioridades, elas precisam ficar em destaque. Outra questão, o parapsiquismo. Não, mas uma pessoa pode passar uma vida sem o parapsiquismo. Pode, uma vida infeliz, de marmota, de tatu, é muito parecido, porque a pessoa não tem algo mais, ela não tem um acesso um pouco maior. Então, não se dispensa o desenvolvimento parapsíquico. E muitas vezes o isolamento num país, ou até uma certa, vamos dizer, um certo processo social que não é tão intenso, que você não tem as mesmas relações, faculta você fazer as suas autorreflexões, estudar, enfim, eu não vejo impossibilidade disso, mas vejo o seu temperamento de intermissivista, um temperamento que tem síndrome de dispersão consciencial, somada a essa responsabilidade deslocada, a pessoa vai dedicar muita energia a coisas inúteis, que não vão trazer nada. Ele pode entrar no site da Editares, porque tem vários livros nossos já lá traduzidos. E disponibilizados também. Disponibilizados, para ele gratuitamente. Ele pode comprar. A Rosa está lembrando aqui. Professora Amalo, efeitos, página 34, poderia ampliar o item 6, dissonância, o desalinhamento entre os compromissos intermissivos e atividades intrafísicas não prioritárias, gerando conflitos emocionais devido à dissonância autocognitiva? Que tipos de conflito podem ser considerados advindos desse desalinhamento? Essa pergunta vem da Alemanha. Onde é que está? Síndrome? Em efeitos, página 34. O item 6, dissonância. Está estranho isso aqui. Efeitologia, né? Não, lá no efeito, na página 34, naquele parágrafo lá da argumentologia. É que no efeitologia, não, efeitos. Tá. Está na argumentologia, agora que eu entendi o que ele estava dizendo. Eu também estava fixada na efeitologia. Qual é o item? 34, o item 6. O item 6 é a dissonância.
o desalinhamento entre compromissos intermissivos e atividades intrafísicas não prioritárias, gerando conflitos emocionais devido à dissonância autocognitiva. Então, a pessoa que está assoberbada, porque ela tem um conhecimento da multidimensionalidade, do parapsiquismo, que é latente, ela traz isso o tempo todo, ele está lá, está inerente à manifestação dela, e a vida dela não combina com isso. Então, esse alinhamento entre princípios intermissivos, valores intrafísicos e metas, ele precisa ser sempre checado. A gente vê nisso aqui uma linha da pacificação íntima. Se você tem princípios intermissivos bem claros e não vive de acordo com eles a partir dos seus valores, o valor é o carro do ano, o valor é o futebol, o valor é... Você vai entrar evidente, vai entrar em dissonância autocognitiva. Essa dissonância vai te causar ansiedade, mal-estar, às vezes até enfermidades psicossomáticas. Alinhar princípios, valores e metas é remédio. Devia vender na farmácia. Ela complementa assim, ó, quais tipos de conflitos podem ser considerados advindos deste desalinhamento? A gente vê mais a pessoa não dar bola nenhuma para o parapsiquismo dela. Ela não assumir a multidimensionalidade do ponto de vista dos fenômenos que ela vivencia. Isso dá com os burros na água. A pessoa que tem projeção e chama de sonho, a autocorrupção já começa por aí. Não, é que eu tive um sonho ontem com meu pai, que dessomou não sei aonde, e ele me falou isso, e de fato eu fui lá na gaveta que ele falou e estava lá. Sonho? Por que a pessoa não chamou daquilo que é realmente? Isso é um princípio intermissivo, a projetabilidade lúcida. Ela está careca de saber que existe esse fenômeno. Então, no vocabulário, nos atos falhos, na forma que a pessoa tem de sublimar determinadas coisas que são muito importantes, ela vai criando um conflito atrás do outro. Então, não assume a projetabilidade lúcida, não assume a assistência em alto nível, sabe que é uma consciência intenepsável. O que é uma consciência intenepsável? Que está apta a fazer teneps. A pessoa está com tudo na mão para fazer isso, mas foge, nunca arranja um tempo, nunca aprofunda. É esse tipo de conflito entre princípios intermissivos, valores intrafísicos e as metas equivocadas é que geram doenças psicossomáticas, conflitos de toda a natureza, e até síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo. Muitas dessas síndromes podem ser traduzidas por insatisfações autoevolutivas. Pode fazer sua pergunta. Eu estou com ela aqui primeiro, que queria perguntar. Posso? Pode falar, Inês. Obrigada e parabéns. Obrigada. No Paradoxo, você estava explanando sobre a alta responsabilidade pelos atos imaturos alheios, né? E aqui na Fatologia, na página 30, na sétima linha, você coloca a condição da criança carregando o peso da responsabilidade pelos pais imaturos. Dureza, hein? É muita criança com esse ônus de pais imaturos. No Jornal Nacional do Dia a Dia, você vê todo dia isso. A criança que está trabalhando, a criança que está onerada, e às vezes até crianças que nasceram em berço de ouro e que os pais arranjam 55 mil tarefas para aquela criaturinha. Então ela faz inglês, hebraico, japonês, grego, faz também luta marcial, qualquer tipo, para desenvolver agressividade sadia, e também ela faz natação e ela está exausta. Tinha um vídeo na televisão, não há pouco tempo, de um menininho falando isso, o pai cobrando o exercício, cobrando. Ele falava assim, eu não sou um garoto comum, todo mundo tem 2 tarefas, eu tenho 3 tarefas. E chorava copiosamente, porque ele estava em surmenage, ele estava com excesso, com estafa. Então, é a imaturidade dos pais não perceberem que aquela criança precisa de ter lazer, tempo dela. Eu não sou contra o trabalho da criança, não. Eu não sou, a criança precisa ter responsabilidade. Eu sou de um século e de uma época em que isso era perfeitamente natural. As pessoas se desenvolviam assim. O pai precisava que o filho trabalhasse e ajudasse, ele entregava jornal, ele entregava marmita, como o professor Valdo, e tantos do meu pai, que trabalhou desde os 14 anos de idade, profissionalmente.
Então, a gente vê que isso nem sempre é ruim. Eu não vejo isso como, não, uma criança tem que viver naquele mundo de fantasia. Não, ela não pode ser uma boboca nesse mundo despreparada. Mas daí a transformá-la em arrimo de família, a situação vai muito longe. E outra questão é quando os pais são imaturos e a criança, desde pequena, sabe que não tem ambiente para dividir nada dela, porque a mãe não aguenta nem o pai. Então, ela guarda tudo para ela, porque os pais não aguentariam o nível de necessidades que ela tem. Ela não pode chegar perto do pai e falar o que ela está sentindo. Por exemplo, que ela está com a síndrome do estrangeiro, que ela quer voltar para o lugar de onde ela veio. Quem vai entender nada? Como você colocou no início, né? Eu não sei se isso foi seu caso, mas você colocou aqui para a gente que aos 6 anos você queria arrumar. Eu queria viajar. Isso. Eu queria já sair para trabalhar, né? Precisava trabalhar. Certo. Mas quando essa criança acontece isso nessa infância e na adolescência, como é que você vê esse adolescente e esse adulto depois? Eu estou vendo que hoje, como estão nascendo muitas consréus, os pais não têm energia para segurar aquelas consréuzonas dentro de casa. Então, aqueles meninos que ficam, aquelas meninas que já têm 1 milhão de problemas quando chega aqui, é bem diferente desse caso que está aqui. Então, eles não têm como conter aquela criatura. Que a pessoa veio de um ambiente muito defasado em relação à época atual. Então, eles entregam os pontos. Eles largam e deixam para lá e faz o que quer e começa a ficar assim. Então, é muito pai errando, mas assim, feio, porque eu quero que o meu filho tenha o que eu não tive. Gente, o que é isso? Não faz uma coisa dessa. Não faça isso. Se for estudos, muito bem, ofereça. Mas querer que o outro realize as suas frustrações é um peso horroroso na cabeça de qualquer um. Então, isso precisa ser esclarecido, precisa ser discutido, porque os pais acabam exigindo dos seus filhos, muitas vezes não exigem assim, com aquela disciplina negativa e tudo, mas acaba tendo uma cobrança na fala, no discurso, que a criança e o jovem sente que tem que corresponder. Ele está doido para fazer essa carreira, mas o pai está querendo que ele faça aquela carreira, que é a carreira dele. Então, ele quer se ver continuando no próprio filho. Por favor, né? Ninguém merece isso. Então, fica um adolescente sobrecarregado, estressado e infeliz. Esse vai ter uma profissão que não vai ser boa. Eu falo aqui na paradoxologia, que é um paradoxo que eu considero muito interessante, esse aqui, olha, do pai. Aqui, ó. O paradoxo do pai ultra-responsável, desamparando a família pela dessoma prematura, pelo excesso de trabalho, cuja razão era o amparo à família. Quer dizer, ele morre de tanto amparar a família, desampara, porque trabalha sem discernimento. Então, pode acontecer isso também com o filho, o jovem, que ele é cobrado e ele começa a entrar numa carreira que ele nem sabe direito e a autocobrança é muito grande e ele fica infeliz e não sabe nem o que ele está fazendo. Não sei se atendeu aí a sua pergunta. Obrigada. Pode falar. Eu queria perguntar, Malu, sobre essa questão da síndrome, porque eu vejo que anda muito junto um sentimento egoísta de pensar que você sabe fazer melhor do que o outro, né? A pessoa que tem essa síndrome pensa dessa forma. E como agir dentro de um ambiente de trabalho, ou faculdade, ou aqui mesmo na conscienciologia, quando você está sobrecarregado, mas tem algo que precisa ser resolvido e todo mundo está de braço cruzado e você percebe que ninguém vai tomar atitude, mas você está sobrecarregado. Você deve pontuar, mostrar para aquelas pessoas que aquilo precisa ser feito, que determinada atitude precisa ser tomada, que determinada situação precisa ter uma ordem. Como lidar? É sempre a melhor condição, porque quem apresenta essa síndrome em muito alto grau, esse rigor na autocobrança, acaba não sabendo delegar, não é bom formador de equipe, faz muita carreira solo, se onera desnecessariamente e onera os outros com o estresse, porque é um grande cobrador. Quando a pessoa é assim, e além disso ainda tem essa cobrança rígida, ela se torna um péssimo elemento na formação de equipe, porque ela sempre acha que pode fazer melhor e que ninguém vai fazer, deixa o mundo também se estressar. Quando você deixa um trabalho para outra pessoa fazer, que ela não faça com a mesma eficiência, mas ela precisa desenvolver aquele nível. Quantas vezes a gente está num curso, por exemplo, vou citar o ECP1, que é um curso que eu dei mais de uma centena, e para milhares de alunos, e no Brasil e fora, em todo lugar. E você está no curso, e o professor não é a melhor pessoa
para ajudar a pessoa que está no curso, e sim um outro colega que está lá com uma vivência do mesmo nível, do mesmo patamar. Quando os amparadores são muito avançados, eles precisam de um intermediário para alcançar alguém. Eu ou você, que vamos ser os intermediários para fazer a interface, porque aquela pessoa está num outro patamar. Então, quem é muito especializado acaba criando um gap enorme entre a sua performance e a performance daquele que está lá. Se ele não sair fora para o outro poder pegar o trabalho e desenvolver a performance dele, a gente está cerceando as oportunidades evolutivas daquelas pessoas. E outra coisa, lembrando que a qualquer segundo você pode se ausentar dessa dimensão, ou eu. Posso estar saindo hoje dessa dimensão. E as coisas vão seguir o seu rumo naturalmente. Quem é que vai cuidar da cremação, vai telefonar para alguém, vai retirar os livros de dentro de casa, vai distribuir as coisas, vai telefonar para a filha. É assim que funciona. Então, diante desta premissa, óbvia, lógica, racional, mostrando que você tem um senso de mortalidade relativo em relação ao soma, isso já te deixa muito a cavaleiro. Agora, a pergunta é diferente, é assim, eu estou deixando muita bagunça para os outros? Eu estou deixando muita coisa desordenada para os outros? Vai ficar fácil para o fulano ou a fulana darem continuidade que eu estou fazendo? Então, essa delegação diária que você tem que fazer para cada coisa, para deixar a casa enxuta, tudo arrumado, e quem pegar já vai dar continuidade tranquilamente. Então, essa visão tira o excesso de interesse, de foco dessa outra realidade, que é uma realidade super passageira, vai acabar. Então, a gente nota que, infelizmente, só tem uma cura para isso, viver muito. Então, a juventude tem cura, entende? Ela tem cura, porque você tem que viver mais para você olhar e ter essa noção de percurso, falar, gente, como eu estou priorizando coisas bobocas, eu posso sair dessa dimensão a qualquer minuto. E como é que vai ficar isso tudo? As coisas vão seguir, e é até muito chato você observar, às vezes, como as coisas vão seguir. Porque, às vezes, as pessoas vão fazer coisas completamente diferentes daquelas que você esperava. Há surpresas fantásticas nesse aspecto. Nada como ser consciente. Bom, gente, eu vou pedir licença a vocês, porque a gente está com muita pergunta aqui, depois a gente volta para vocês, tá? Professor Amalo, o jovem inversor geralmente está com muita vontade de fazer diversas atividades. Como ele pode identificar se está tendo responsabilidade além da conta? Qual seria o limite da responsabilidade? É bem delicada a sua pergunta, principalmente se a pessoa é jovem, mas ela pode olhar aquela pergunta que eu já fiz aqui. Qual é o meu perfil de intermissivista? Eu sou um perfil de intermissivista de mais autorreflexivo, eu gosto mais de autopesquisa, de estudar, eu sou mais por esse foco, ou eu sou um perfil de intermissivista disperso, ansioso, eu tenho mais chance de errar nas minhas escolhas se eu tivesse outro perfil. Então, quem tem esse outro perfil já tem um trabalho com ciencioterapia, com sim-cobaia, vai corrigir aquilo que não ajuda na hora da escolha. Por que o fulano escolhe tão bem e eu faço escolhas erradas? Provavelmente o meu temperamento me leva para isso. Se eu entender mais o meu autotemperamento, eu vou poder fazer escolhas mais interessantes. Então, eu vou corrigir a doença na sua raiz. Em vez de ser no objeto da escolha, eu vou fazer a correção no escolhedor. Quem escolhe? Eu vou mexer na minha raiz. Então, olhe o seu temperamento, veja qual é o seu perfil de intermissivista e corrija o mais depressa possível que você puder, com toda a dedicação, você vai ter ajuda. Uma das coisas que mais existe assistência, existe uma pleiade de amparadores, existe uma constelação de amparadores para quem quer se melhorar. Eu quero me mudar, eu quero ser diferente, eu quero render mais, eu quero ser uma pessoa mais madura, eu quero atuar de uma maneira mais assertiva, objetiva, em prol da assistência e da minha programação de vida. Se é só você fazer esse chamado, como tem meia dúzia de gado pingado no universo que quer fazer isso, os amparadores vêm correndo atrás de você. Falam, nossa, achei um que quer aqui, vamos dar um jeito, vamos amparar essa pessoa. Então, faça isso, corrija você, mude você, priorize você no sentido da sua retificação pessoal para você ter escolhas mais assertivas e amplie o seu discernimento tudo que você puder. Na verdade, nós quando fazemos atares, nós não estamos mudando ninguém, nós estamos ampliando a conscientização da pessoa quanto a ela mesma. Você apenas aumenta
o âmbito da percepção dela aumenta quando você esclarece. E ela enxerga mais longe e pode escolher melhor. Em Fatologia, página 30, terceira linha, os amores errados e paixonites imaturas, criando responsabilidades futuras. O medo de criar responsabilidades amorosas imaturas pode gerar uma autoproteção patológica, perdendo oportunidades amorosas sadias. Como não criar essa autoproteção patológica? Eu vou comentar, eu estou sendo um pouco repetitiva, mas eu acho muito difícil uma pessoa acertar na vida se ela não mudar o temperamento. Não tem jeito. Então, as paixonites, os amores errados, eles vêm dos encontros de destino que a gente tem nessa vida, mas que não são para a pessoa casar com a outra, é para a pessoa não fazer isso. É só para criar imunidade. Ela vai, pega o vírus e leva para casa. Vai conviver com ele, a dengue. Vai ter a dengue o resto da vida. Então, veja, há encontros que a gente tem que perguntar assim, isso é pré-requisito para quê? Para testar se eu tenho maturidade para falar, tudo bem, fomos felizes, mas não para sempre. Eu vi uma tertúlia, Malu, eu vi uma tertúlia que o professor Walter estava explicando para você exatamente isso, que acidente de percurso é isso. Positivo. É você encontrar... Não... Um acidente de percurso... para nós, Rosa, de acidente de percurso positivo. A pessoa cruza a sua vida, é uma grande paixonite do passado. E vai desviar você quilômetros. É positivo nesse sentido. É positivo, assim, parece positivo. Você vai feliz, agarrado no balão. É pseudo-positivo. Subindo e você junto. E é pseudo-positivo. Você dando tchau e subindo, feliz. Uma felicidade só. O dia que o balão fura, ou o coco cai na cabeça... A pessoa volta e fala, mas o que você pode esperar de um coqueiro e de um balão? Balão fura, coqueiro dá coco e cai na cabeça. É que esse positivo é entre aspas, né? O professor Walter falava assim, o problema maior vai ser aqui com vocês, quando nós éramos meia dúzia de gatos pingados, no início do nosso trabalho, ele dizia assim, por enquanto só aconteceu coisa ruim, é fácil de identificar. Agora, quando começar a acontecer as coisas boas, vai dar problema. Não deu 5 minutos. Começou, Rosa. Aparece aquele grande amor, você entendeu? Do passado para esse aqui, aquele outro vai ali. Tudo positivo, a pessoa, uma viagem, que ela vai passar uma temporada longa no exterior. Também vai olhar o mapa e vai falar, Proex, acabou, ficou lá, tudo bem. Então, isso é a coisa mais comum que tem. Olha o seu temperamento. Se você se encanta, você tem entusiasmo ou você tem motivação? Entusiasmo é do psicossoma, motivação é do mental soma. É muito diferente. Você acorda motivado todo dia por uma ideia, é uma coisa. Você fica entusiasmado com a pessoa que você acabou de conhecer, você fala, é uma pessoa maravilhosa, cuidado, vai virar abóbora. Então, pode ser o dia das bruxas, qualquer dia desse, pode ser o dia das bruxas. Então, olho vivo e bom humor. Em Sindromologia, página 33, segunda linha, a síndrome do ansiosismo. Como identificar quando a pessoa está ansiosa ou é a sensação de falta de aplicação da responsabilidade no cumprimento de sua PROEX? Gente, nós temos uma especialista em ansiedade que se chama professora Nina Rosa Manfroy. Existem verbetes dela primorosos em relação ao assunto, não ouso abordar, porque eu sei que ela tem uma pertinência no tema e uma expertise muito séria. Síndrome de ansiedade é uma coisa muito séria. Por exemplo, eu tenho umas 3 pessoas que eu não consigo manter o diálogo com a pessoa. Que ela não consegue esperar a sua próxima fala. Ela não poderia nunca ser atriz. Porque o ator tem que esperar a deixa do ponto, para você falar outra fala. Ele fala, não sei o que, você fala, não, agora fulano, não vamos. Não, se ele falar junto com o outro... Então, há umas 3 pessoas, pelo menos que eu conheço, que eu não tenho outro jeito se não falar junto. Porque você tenta arranjar uma brecha e não entra no telefone, por exemplo, você não tem assim... Como vai você? O outro espera um tempinho, time, silêncio, aí vem. Estou bem, e você como está? Não é possível manter essa conversa, porque tem uma linha contínua. Então, você vê que a ansiedade, ela é uma necessidade que a pessoa tem de expor o seu íntimo. Ela nasce de uma coisa até muito bem bacana, porque a pessoa tem necessidade de compartilhar, só que ela não soube ainda arranjar o time para fazer isso. O time está deslocado. Então, a síndrome já está deslocada porque o timing da pessoa já está, de algum modo, deslocado. Tudo tem
interlocução, chama inter. Você vai, o outro fala, você traz para cá, aí você dá o outro para cá, e assim vai. A pergunta da tertúlia, a gente responde. Tudo tem um time. Se a pessoa estiver muito aflita, com insatisfações muito grandes, geralmente, atrás da ansiedade, tem um quadro de insatisfação muito forte, um conflito bem grande. E a pessoa está com aquele disparate que ela está correndo, ela não sabe para que ela está correndo. Ela gasta a energia no vazio, no vermelho. Então, ela começa a consumir o que ela não tem de energia. Vale a pena um estudo bem profundo sobre isso aí. E detalhe, existem ansiosos que são verdadeiros lagos plácidos. Não dão uma palavra, mas a cabeça faz barulho, é só você chegar perto. Você fala, gente, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa. Está saindo um som aqui, o que será isso? Você vai ver a criatura na turbina, só na turbina. Podia trabalhar na Itaipu. Essas perguntas agora vêm da Alemanha para você. Professora Malo, Fatologia, página 30, 7ª linha, poderia expandir a condição da criança carregando o peso da responsabilidade pelos pais imaturos? Sim, eu comentei há pouco isso aí, se você chegou agora e quiser depois ver ao longo da tertúlia, for assistir, a partir de amanhã, você já tem o download. Você verá um comentário mais longo, mas nós achamos que há muitos filhos que chegaram para acabar de criar os pais. Isso é problemático, porque acaba onerando muito, e a criança, o jovem, ela precisa da estrutura afetiva, do suporte afetivo, para ela se desenvolver e amadurecer. Se ela consome isso poupando os adultos, porque os adultos são mais infantis do que ela, isso vai ter um ônus na vida adulta, presente, mais tarde, ela pode desenvolver essa síndrome da autorresponsabilidade deslocada. Na Fatologia, página 30, 16ª linha, poderia aprofundar a autopermissividade irresponsável? Ah, sim, isso aí é de minuto a minuto. Olha só os esportes radicais, andar de motocicleta, enfim, a pessoa pode ser irresponsável em milhares de coisas. Por exemplo, uma alimentação desregrada é um exemplo clássico da falta de responsabilidade. A pessoa está onerando soma com hábitos que ela sabe que são nocivos para ela. O tabagismo, o álcool, ficar à noite sem dormir, o jejum de não sei quantas horas, só vai comer 11 horas da noite, aí come aquele prato de macarrão, cheio, aquele carboidrato bom, vai dormir com aquilo e está esperando sair do corpo projetada, com a macarronada e tudo. Não dá. Então, é preciso... O discernimento aparece nos mínimos detalhes. O discernimento, você olha para a pessoa, é uma coisa harmônica, o modo da pessoa ser. O gestual, o andar, as ideias, o comportamento, até a roupa adequada à idade, adequada ao peso físico. Você olha o discernimento em tudo. Então, uma pessoa que leva uma vida com hábitos nocivos, que ela sabidamente, ela já entendeu que são nocivos, e ela não abre mão e acha lindo, e ainda passa a mão na barriga, assim, na curva da prosperidade, e fala, não, está tudo certo. Então, a gente se vê nas quebradas por aí. Na página 30 da Fatologia, página 13ª linha de baixo para cima, poderia comentar a paciência autocompreensiva quanto às idiosincrasias próprias e alheias? Isso é muito importante para não gerar uma ansiedade deslocada. As idiosincrasias significa as diferenças, as peculiaridades. Nós temos que entender as peculiaridades das consciências. Aquele aspecto que a pessoa tem e que nessa vida ela não vai mudar. Não dá tempo dela fazer isso. Então, não adianta a gente querer cobrar daquela pessoa uma conduta mais inteligente. Ela não tem como, ela está limitada àquela condição dela. Então, trocar a paciência pela compreensão. Porque a paciência ainda tem limite, como diz o ditado. Ela é repressiva, mas a compreensão não. A compreensão está na faixa da pessoa fazer aquela besteirada toda. Quando ela faz... Você fala, não, isso está dentro da faixa, ela trabalha dentro dessa faixa. Ela tem esse direito, porque ela está nessa limitação. É típico da personalidade dela fazer isso. Então, essa compreensão não significa concordar com o erro, não significa se acompliciar com o erro da pessoa. Você sempre que pode esclarece, mas você compreende. Então, aquilo você não precisa de paciência nenhuma, porque você entendeu. Aquela pessoa está limitada, ela está dentro de uma formatação, ela não vai largar aquilo. Não tem jeito dela vencer aquele bloqueio. A faixa etária conta,
há quanto tempo a pessoa é daquele modo, conta. Então, tudo isso, a mesologia, onde a pessoa foi criada, o ambiente da casa, a educação, tudo isso vai pesar. Então, não adianta a gente perder tempo com situações que a gente não pode mudar. E, como eu comentei, a TARES não muda ninguém. Você amplia a cognição da pessoa sobre ela mesma. Só isso, se você puder. Às vezes, nem isso dá para fazer. Pode perguntar? Olha, a gente tem muita pergunta aqui. A gente abre um pouquinho para você, depois volta. E a gente vai pedir para você ser mais breve, então, porque tem muita coisa que está chegando cada vez mais. Na tecnologia, a penúltima técnica, a técnica da intersecção de linhas afins. Você poderia falar um pouquinho mais? Tecnologia, técnica da intersecção? De linhas afins. Ah, sim. Essa aí eu posso te falar que está no meu livro Autocura através da Reconciliação. É isso aqui. Mas eu também escrevi um verbete, essa técnica está aqui. Quem quiser pode olhar no livro, ele está com uma nova edição, a pessoa pode procurar. Além do mais, tem download gratuito do livro da última edição, à vontade na internet. Essa linhas afins é a mesma coisa de um verbete que eu já defendi, que chama Principium Coincidência Oppositorum. Ou seja, você não faz a reconciliação a partir de coisas que não são afinadas. Você vai procurar na pessoa o ponto de afinidade. Então, a coincidência de opostos. Nós estamos nos opondo a todos esses aspectos aqui, mas tem esse no qual nós concordamos. Então, quando você começa uma relação ou estabelece uma relação buscando o ponto de concordância, você constrói a relação a partir de um ponto sadio. Se a gente busca o antagonismo para dizer por que a gente não está se relacionando com aquela pessoa, você amplia a área de assédio dela. Os assediadores se fortalecem dentro dessa energia. Então, quando você fala, não, mas nós temos um ponto em comum, esse ponto aqui, nós estamos de acordo. Então, a partir dali, você vem construindo com aquela pessoa, a partir da TARES, outras linhas de entendimento. É como se fosse aquele pontinho, aquelas rodas, os círculos, que vão fazendo em torno de um ponto afim. Esse princípio coincidência opositória, apesar do nome em latim parecer algo muito complexo, mas está bem claro no verbete do que se trata. Ele é justamente essa técnica da interseção a partir de linhas afins. Em que eu concordo com essa pessoa? O que eu discordo já está na cara, todo mundo já viu e já sabe. Na fatologia, página 30, poderia expandir, quinta linha, de baixo para cima, o enfrentamento sobranceiro dos dramas evolutivos da condição de desafios naturais? Ah, sim. Ninguém gosta de dificuldade, claro. Ninguém gosta de situações críticas, é natural. Mas sobranceiro significa você sobrepairar aquilo, entendendo que aquilo, de alguma maneira, se está no seu caminho, faz parte do seu currículo. Faz parte do seu crescimento. Não ia aparecer para você se não tivesse na sua faixa. Então, nós vivemos experimentos como se fosse um ano letivo. A vida humana é como se fosse o currículo, um ano letivo. Você vai ter os dramas e as dificuldades na pontuação certa daquilo que você precisa enfrentar. E outra coisa, quando você vê com naturalidade essas adversidades, sabe tirar partido delas, você começa a não achar que isso é um drama. Você sabe que isso aí faz parte do seu aprendizado, você precisava daquele aprendizado. Então, o drama é quando a gente carrega nas tintas sobre os fatos. Os dramas existem, eles são raros, mas eles fazem parte do currículo. São provas mais complexas para a gente enfrentar. Quem vive uma vida sem naufrágios, sem problemas, sem nada, sem drama nenhum, é uma pessoa fraca, frágil, despreparada para o processo evolutivo. O drama fortalece a consciência. Na parafatologia, página 31, quarta linha, poderia falar da parapatologia do ônus do sim? Esse é muito mais comum na sociedade, né? É muito mais fácil falar sim para o que está errado do que falar não. A gente vê uma meia dúzia que fala não para o que está errado e diz que não quer, não aceita, não gosta. Olha essas CPIs todas que nós estamos enfrentando. O ônus do sim aparece em alto nível, em todos os balcões de troca, nas barganhas. Então, faltou a questão do ônus do não. Não, não aceito, não quero, não vou, não faço, não é para mim, fica para você.
Então, é muito difícil a gente ver na sociedade as pessoas quererem enfrentar o contrafluxo. É por isso que quando ela pega uma linha de conhecimento como a conscienciologia e ela começa a querer pôr ordem na vida, ela diz, tudo está vindo contra mim. Desde que eu comecei a estudar a conscienciologia, a minha vida virou do avesso. Não, a vida já era do avesso. Ela que não percebia. Ela apenas andou, nada veio contra ela. Ela não estava fazendo nada, era o ônus do sim, ela não queria ônus. Agora ela está pagando o preço do ônus do não. Todo posicionamento contraria interesses. É bom a gente olhar quais são eles. Ela pede também para você expandir o autoparapsiquismo responsável. O autoparapsiquismo responsável é mais calar que falar. Então, às vezes, você vive experiências parapsíquicas complexas, difíceis de serem compartilhadas, e às vezes não vão ajudar em nada aquela outra pessoa, você ir mais fundo naquele assunto. Então, o autoparapsiquismo responsável é medir o nível da maturidade do seu interlocutor, de quem está perto de você. De nada serve ficar falando das vidas passadas, futuras, de A, de B e C, cantando a pedra, a buena dicha, para a pessoa que não vai adiantar nada, que não vai ajudar ela em nada. E o fenômeno tal e tal, não sei o quê. O que interessa é a pessoa desenvolver o seu próprio parapsiquismo mental somático. O transe mais avançado que a gente vê no parapsiquismo é o mental, é o intelectual, é o paracerebral. E esse tem que estar prestando atenção, tem que estar atento, disponível. Não é fenômeno lógico, não tem show, não tem nada, não gera nenhuma síndrome do oráculo, nada disso. Então, a mesma pergunta, mas a pessoa faz uma contextualização anterior aqui, eu vou ler para só você fazer um fecho aí. Querida professora Malu Balona, me identifiquei com este problema, esta síndrome me parece uma roupa que não tira muito tempo. Preciso da sua ajuda para entender mais a seguinte questão do verbete. Fatologia, página 30, 20ª linha, a matriz mental cartesiana dificultando a apreensão do paradigma consciencial, das autoconvicções intermissivas e do desenvolvimento parapsíquico responsável. Mas ele faz o contexto completo. Muito interessante isso, eu tenho alguma experiência nesse aspecto, porque como autodidata que sou, eu não tenho nenhuma formação científica, e desde o início da conscienciologia, em 1989, eu estava dentro do INPE, do ITA, dando aula para 70 oficiais de conscienciologia. Né? Então, eu cheguei lá para dar aula para aqueles oficiais. O professor Wagner tinha dado no primeiro semestre para 70, em torno de 70 alunos, e eu daria no segundo semestre para mais 70 alunos. E você pode imaginar bem essa condição dentro desse ambiente altamente cartesiano, inclusive militar, é uma escola de pesquisa, mas é uma escola cujo militarismo está presente em todas as formações e tudo mais. E a gente vê a dificuldade que essas pessoas que passaram por essa verdadeira lavagem cerebral do materialismo, eu considero uma superstição como qualquer outra. Materialismo é uma superstição como qualquer outra. A pessoa, então, cria aquela superstição para ela e ela crê. Ali tem um dizer assim, não acredite em nada, experimente. Então, a experimentação no mundo científico ficou apenas laboratorial, física, quantitativa, muito pobre, e deixa todo mundo inseguro e infeliz. Então, a gente vê que as pessoas que têm algum nível de parapsiquismo e convivem no ambiente acadêmico tradicional, essas pessoas ficam muito, vamos dizer, anuladas por aquele holopensene, por aquela forma holopensênica, dificultando a manifestação daquele outro, que às vezes até tem uma certa sensibilidade, mas não tem nem coragem de falar a respeito disso, porque pode ser claramente indicado para tirar umas férias mais prolongadas, ou procurar um psiquiatra. Então, você vê que essa pessoa que teve essa lavagem cerebral com a superstição do materialismo, superstição como qualquer outra, essa pessoa, ela sofre porque ela tem vivências parapsíquicas, ela tem os experimentos próprios, ela tem uma bagagem cultural, uma intelecção, um patrimônio erudito que poderia ser usado a favor dela e dos demais, mas ela tem dificuldade de assumir o paradigma, que é o paradigma conscienciológico, da teoria líder, porque ela prevê que você tem mais de um corpo, que você tem uma interação energética, que você já sabia antes, nasceu sabendo? Lógico que nasceu sabendo. Da onde que tirou que sabe?
dos livros que leu no século XVI, no século XV, no século XIV, quando tinha livro. Então, você começou a sua carreira erudita lá atrás e veio trazendo ela até hoje. Agora, se a pessoa precisa resolver esse enigma numa só vida, dá pena. Do nascimento do útero ao cemitério, você tem que resolver o enigma da sua manifestação nessa vida. E você não pode usar uma fórmula considerada mágica, que é a do paradigma consciencial. Essa criatura vai sofrer muito. Eu vi um comentário esses dias, Rosa, num dos meus verbetes aí, que eu não sei qual é, tinha um comentário de uma pessoa que assistiu, dizendo assim: obrigada, professora Malo, mais um grilhão quebrado. Eu assumo isso. Essa pessoa é nosso convívio daqui. Então, você, mais um grilhão quebrado. Ou seja, a Thares, ela quebra grilhões intelectuais. Ela faz desformatação de pensenidade anacrônica, radicais livres do pensamento. Então, o livre pensar, você ter o direito e assumir o direito de pensar o que você quiser e trazer, por exemplo, aqui num verbete e poder oferecer a sua vivência a alguém, tem uma liberdade de manifestação maior do que essa? Eu desconheço. Você pegar o seu paracérebro e poder compartilhar com um grupo de outras pessoas interessadas na mesma temática. Então, as pessoas que têm uma formação acadêmica muito, vamos dizer assim, neutralizadora, muito rigorosa, uma forma holopensênica muito dura, essas pessoas vão ter a síndrome de responsabilidade deslocada e vão sofrer muito, porque elas não vão poder assumir a realidade consciencial que elas são. Na culturologia, a pessoa pede para se expandir. Cultura da preguiça evolutiva e a cultura da procrastinação. Esses dois aí são brabos, né? Preguiça evolutiva. Não, deixa, eu já sei muita coisa, não quero saber mais muita coisa, não. Tá bom assim. De qualquer maneira, se fizer isso, mata. Se não fizer, morre também. Então, que diferença faz? Tudo bem, tatua, como é que chama? A taturana, o percevejo, todos eles também têm esse tipo de pensata. É uma ortopensata de percevejo, de besouro. Então, a gente pode manter isso. Preguiça evolutiva, meu querido ou minha querida, é trabalho dobrado lá na frente. Olha que hora que você quer começar, porque de tanto empurrar com a barriga, uma hora você vai ter que correr. Então, aí vai entrar naquela síndrome de melancolia, aquela coisa horrorosa, porque não fez o que devia. São esses os nossos assistidos e atendidos no extrafísico. Aqueles que empurraram com a barriga e tiveram essa síndrome da preguiça evolutiva. Procrastinação é uma autocorrupção grosseira, a gente não vai nem comentar. Procrastinação, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Ao contrário, deixe para fazer hoje o que deveria fazer. Amanhã. O que deveria fazer hoje logo. Faça agora correndo, porque se você não fizer, farão em cima de você. Então a situação é muito séria. Vai atrás. Professora Mala, efeitos lá na argumentologia, tá? Nesse argumentologia. No bloqueio, número 2, a sobrecarga física excessiva sobre a memória cerebral e paracerebral, gerando bloqueios mnemônicos recorrentes, que são os brancos mentais. Sim, parece-me que a grande maioria vive nesse ciclo, ele fala. Ela fala, é uma mulher. Saudações fraternas e energéticas. Sim, existe vamos dizer, um mito de que a pessoa passou de determinada idade, é um mito, como qualquer outro, que a pessoa então vai ficando desmemoriada. Então ela vai ficando assim, estava aqui, aí o dedo vira a língua, né? Que ela fala, estava aqui, ó, e não vem a palavra, o nome, então aqui, em vez de ser cérebro, virou dedo. Não, por favor, não. Então, alimentação, existe uma nutrição específica para manter a saúde cerebral. Existe atividade intelectual, uma vida sedentária mental somática gera bloqueios mentais. Uma alimentação errada gera bloqueios mentais. E outra coisa, não tem uma razão de viver. Quando você dá a seguinte ordem para o seu cérebro, olha, não precisa trabalhar muito não, porque de qualquer jeito nós vamos morrer mesmo, tudo acaba e vamos ficando mais tranquilos. Aí liga a televisão e fica ali olhando aquele negócio letárgico. O cérebro recebe a ordem, pode parar. E aí você põe só no piloto, né? Fica só ligado naquela chaminha básica. E não recarrega. Então aquilo vai caindo, a pessoa vai entrando num torpor. Já existem trabalhos indicando que a hipoafetividade, ou seja, a falta de contato afetivo com as pessoas,
cria problemas de hipomnésia. E por aí vai piorando uma série de outros quadros, até chegar em Alzheimer ou coisa até pior. Então, o interesse pela vida, a motivação pela autoevolução, faz com que todo o seu holossoma receba uma ordem. Preciso de você funcionante, com saúde e bem, porque nós vamos trabalhar muito nessa vida ainda. Então, o corpo obedece. O corpo é um pet, eu já falei isso muitas vezes. Você tem bicho de estimação? Eu tenho. Chama Soma. É aqui, ó. Eu levo ele, ele toma banho, ele come, ele dá coisa, comidinha, aquece, veste a roupa, tira a roupa. Ele é pet. Ele é um pet, escova o pet, penteia o pet, dá comida, leva para dormir, põe lá. Sai do corpo, volta, pega, tá tudo bem? Vamos lá, vamos. Não, mas estou com preguiça, vamos nessa. Está na hora de passear, vamos passear. Então, o pet, ele precisa ser tratado como tal. Se ele não for tratado com devida disciplina, ele vai ficar lá amolecendo em cima da cama e não vai fazer nada. Então, cuidado com isso, preguiça mata. Professora Malo, acessei a tertúlia imediatamente antes de começar, durante o intervalo do trabalho. Sem saber de qual seria o verbete, parece que foi escrito para mim. Parabéns pelo verbete. Pergunta: para acelerar o processo de reorganização e evitação desses desvios, mesmo que durante o desvio algo também construtivo e evolutivo seja executado, qual o passo mais importante que considera fundamental? Mais importante e fundamental. Nossa, isso é pergunta para evoluciólogo. Você está querendo uma pergunta para o evoluciólogo. Mas vamos tentar aqui com os nossos parcos recursos. Mas o que você quer exatamente? O que ele quer exatamente, Rosa? Eu não entendi ali a pergunta. Eu acho que ele quer que você dê para ele um discurso. Assim, ele fala que no processo de reorganização da vida dele e evitação dos desvios, então ele está no processo de se reorganizar e evitar desvios. Mesmo durante os desvios, algo também construtivo e evolutivo ele consegue fazer. Tá. Né? Então, eu não conheço assim, eu não sei a que gente nível não de sabe conscienciologia. qual o passo mais importante você considera que seja o fundamental. Qual cidade que ele está? Ele não diz Não nada. diz a cidade. Então, veja bem, você está no planeta Terra. Bom, então já vemos a localização, já está assim, por planeta, ok. Então, veja, você pode estar numa cidade que você tenha elementos para estudar a conscienciologia com mais regularidade. Para pessoas que são mais indisciplinadas, não acho que seja o seu caso, mas pode ser, a pessoa é mais dispersa, mais indisciplinada, ela procurar se tem alguma instituição conscienciocêntrica que atua na sua cidade, vai ser muito importante. Por quê? Porque lá tem cursos regulares. E você pode criar uma regularidade na sua vida. Por que a TENEPS, por exemplo, a tarefa energética pessoal de assistência, ela é boa? Ela regula a vida do praticante. Ela dá uma regularidade. Naquele dia, naquele horário, a pessoa está ali prestando um nível de assistência. E você vê, ele não precisa estar em lugar nenhum, nem precisa de falar com ninguém, ele pode fazer isso de uma maneira totalmente anônima. Então, a TENEPS, a tarefa energética pessoal, ela é uma cura para essa síndrome, principalmente a síndrome da dispersão, porque vai colocar a pessoa no foco. Se tiver essa instituição na sua cidade, você pode pensar assim, eu sou intermissivista? Já fez aquele teste do intermissivista? Olha na página, no site das tertúlias. Você se admite como intermissivista, suponhamos. O que você vai fazer? Se eu sou intermissivista, eu estou de posse de uma informação que a maioria da população não tem. O que eu estou fazendo com isso? Eu vou dar aula para as pessoas que não sabem disso ainda. Então, ele procura uma instituição conscienciocêntrica, ele faz a sua formação docente e ele cria outra regularidade. Estar em sala de aula, dando aula sobre o laboratório pessoal dele. Eu tenho a impressão que aí são dois passos bem decisivos. A assistência de um lado com a docência do outro. Você, na verdade, está fazendo assistência dos dois lados. Uma aqui é a palavra tarística e aqui é a energia tarística. Mas nas duas você está atuando. Professora Malo, a minha segunda filha está com 13 anos de idade. Ela estudava no turno da manhã e eu a mudei para o turno da tarde para ver se isso ajuda. Está apaixonada por seu colega de outra classe da escola. Seu rendimento caiu muitíssimo nas aulas. Além de mudá-la de turno, eu lhe tirei o celular e a proibi de relacionar com um rapaz que tem 17 anos. Ele faz parte de uma família complicada. Seu irmão mais velho usa e trafica drogas.
Ela está muito abatida, chora, tentou se mutilar. Como já cursou o CIP, me diz que tem que fazer experiência pessoal. Poderia me ajudar nesse papel difícil de pai? O que fazer? Eu não sei também o nível de conhecimento conscienciológico que você possui, mas se a sua filha já fez o CIP, é sinal que você... Ele já veio aqui, eu conheço. Sinal que ele já fez e ele já tem veio várias também. vezes aqui. Eu né? vejo que nesses casos assim, existe uma cláusula muito séria na vida do jovem, da criança, do adolescente, quem está aqui ainda em idade prematura. Essas pessoas estão sob a ação da forma holopensênica, daquilo que a gente chama de porão consciencial. São as pendências imaturas que ficaram para trás. Então, esse encontro de pessoas jovens assim tem muito a ver com isso, principalmente pessoas que têm uma vida totalmente atrapalhada, como parece ser o caso do rapaz, talvez ele não tenha, mas a família é desestruturada. Então, já é uma situação penosa e difícil. Não saber lidar com as energias é outra coisa que pesa na balança, principalmente para o jovem. Mas sendo você o pai ou a mãe e tendo essa visão, você pode usar uma técnica que também está no meu livro, Autocura através da Reconciliação. É o seguinte, se o jovem ficou inabordável por causa das companhias do passado, você vai travar um diálogo mental antes de você dormir, trabalhe com suas energias, e trave um diálogo mental bem produtivo e bem confiante com o amparador da sua filha. Você não está tendo, às vezes, a abordagem possível, mas o amparador dela tem. Então, o que você vai fazer? Você vai exteriorizar suas energias para o amparador dela, para que ele possa, usando a energia dele, com o seu suporte, ele vai criar uma situação com aquela criança, com aquele jovem, que permita você abordá-la para fazer o esclarecimento. Como você e ele, o amparador, têm ideias afins, vocês estão dispostos a ajudar aquela jovem. Todos dois querem a mesma coisa. São dois. Então, você vai se unir àquele amparador para que ele crie a melhor situação para você ter aquela conversa de consciex para consciex. Isso funciona. Já vi casos gravíssimos e eu, pessoalmente, tive muito sucesso com essa técnica. Conversar com o amparador e falar, não estou conseguindo abordar, não estou conseguindo acessar. Mas você, amparador, pode, porque a sua energia, para ela, é conhecida. Então, na hora que você vai fazer aquela explicação para a pessoa, para o seu filho, no caso, virá não só com a energia do amparador dela, mas virá com as palavras que ele usaria. Ele tem uma ascendência moral, às vezes, sobre aquela consciência que talvez você não possa ter naquele momento. Admita isso. Isso é natural, a gente não tem acesso a tudo. O fato de ser o pai ou a mãe não nos dá essa autonomia, nem essa ascendência. Às vezes não há. Então, nós precisamos de usar um elemento, um terceiro elemento, no caso muito preparado, que é o amparador da pessoa, que vai cuidar para que essa situação seja esclarecida no dia a dia. Esclareça tudo, dê todos os fatos para a pessoa, tudo que pode acontecer. E seja bem crítico, bem tranquilo, não puxe a brasa para você. Numa hora dessa, você tem que ser totalmente imparcial para você ouvir do seu filho assim, eu estou aceitando o que você está dizendo, que eu sei que você falaria para qualquer pessoa que estivesse na minha situação a mesma coisa. Isso denota universalismo, imparcialidade, fraternismo. Então, a gente tem que entender por aí, para você criar o clima interconsciencial necessário para ajudar a criança. Colocar também o nomezinho dela na TENEPS, né? E TENEPS, olha, nós todos aqui fazemos TENEPS, você pode mandar para e-mail nosso e pede aqui, aqui mesmo para a tertúlia, mandar o pedido de TENEPS, o nome, a idade, o endereço, que a gente vai trabalhar. O ideal mesmo seria se você já estivesse podendo fazer essa TENEPS e começasse essa TENEPS. Essa pessoa que pede para você falar, à luz da Conscienciologia, alguma coisa sobre a questão gravíssima e dramática do êxodo mundial que está acontecendo na Europa. Muito natural que está acontecendo, porque nós estamos tendo uma imigração planetária. Não é uma transmigração interplanetária, mas é uma imigração planetária. Por quê? Povos que oprimiram outros agora estão recebendo de volta os seus grupos. É muito natural. Há países que se fecharam dentro de uma condição muito crítica, de não terem qualquer tipo de miscigenação, de serem extremamente xenófobos. Então, nós vemos que isso tudo precisa ser consertado. E outra coisa, está criando uma mega oportunidade de assistência. Quem tem mais pode doar um pouco para quem tem menos. E quem não quiser doar vai entrar pelo cano.
Então, é bom aproveitar a oportunidade. A gente vê nisso uma ordem mundial da Reurbex muito natural, faz parte das reurbanizações extrafísicas. Nesse caso, intrafísicas também, porque está locomovendo os povos e criando uma miscigenação maior. Quanto mais diversidade, melhor. A diversidade soma. Ela aumenta, ela cria condições favoráveis. A gente vê isso com muita naturalidade. Vamos doar as melhores energias para que isso se passe sem conflitos mais sérios. O paradoxo da vida para pública é na página 32, paradoxologia. Então, o paradoxo da vida para pública, mega responsável no anonimato do serenão. Poderia explicar? Sim, eu não tenho assim essa intimidade toda com o serenão para discutir o assunto face a face, né? Assim, vis-à-vis o serenão. Mas eu posso supor que esse anonimato é uma vida bem pública, na verdade, porque extrafisicamente eles estão sob o comando, ou sob, vamos dizer, a condição de trabalho de equipes muito avançadas, que estão desenvolvendo trabalhos como esse da imigração atual que está acontecendo. Isso é fruto claro, óbvio, evidente das Reurbex. E também das transmigrações planetárias. Então, você vê uma criatura que consegue decidir destino de povos inteiros, massas humanas continentais, e, no entanto, para a maioria da civilização nossa aqui, são totalmente anônimos, eles são invisíveis, imperceptíveis. De uma certa forma, nós estamos fazendo treinamento para essa invisibilidade relativa, o anonimato, quando fazemos a TENEPS, porque a TENEPS é no seu próprio ambiente, e ninguém sabe nada do que acontece ali, a não ser você e os seus amparadores. Professora Malo, todas as suas defesas de verbete procura assistir, sempre assistir, pois você explana muito mais do que a escrita. Aí ele pede sobre a síndrome do coelho maluco, mas você já falou bastante, a gente já está com muita... Você não pode pilar, né? Pular. É a síndrome do coelho maluco. Você falou sim, muito. Você olha isso, daquele autor inglês famoso, Lewis Carroll, que escreveu Alice no Espelho, Alice no País das Maravilhas, e o coelho maluco é aquele que está aqui um relógio enorme, e ele está sempre correndo, ele nunca pode participar de nada, ele está no chá junto com a Alice, mas sai correndo, e o mote dele é tarde, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde. Você comentou várias coisas, depois ele pode rever. Nessa tertúlia a gente já trouxe várias vezes essa síndrome. Aí a segunda pergunta dele é, a pessoa que nunca relaxa, ela aposenta e continua fazendo muitas coisas dentro de casa, mesmo com a idade avançada. É uma fuga de si mesmo? A maioria dos casos é assim. A pessoa não. Nós temos que criar mentalmente as ideias e o que você vai fazer quando você tiver mais tempo livre. Isso tem que ser criado com muita antecedência. Por exemplo, eu não senti nenhuma diferença pelo fato de não estar atuando na sociedade no meu trabalho. Eu estou no meu ritmo, sempre no meu ritmo, mas fazendo coisas construtivas que eu posso compartilhar com outras pessoas. É bacana você fazer um pouquinho de bricolagem, como a gente diz em casa, conserta a torneira, segura o chuveiro, tudo isso é bacana, faz parte do dia a dia. Mas se isso for a sua meta, aí as coisas estão um pouco complicadas, porque existe muito mais para fazer. A filiação, por exemplo, a um trabalho voluntário social, ajuda muito a essa síndrome de incompletude que acaba acometendo a pessoa que quer se manter ocupada para não pensar na dessoma. Isso não é bom, não é saudável. Na fatologia, página 30, primeira linha, pode falar sobre as carências afetivas cronificadas na origem do trabalho excessivo não prioritário? Sim, há muitos casos, inclusive é uma coisa bem paradoxal também, a pessoa que faz assistência devido à carência afetiva. Porque quando faz assistência não está sozinha, está com alguém e está sendo útil, então ela acha que ela está fazendo assistência o tempo todo, ela consegue suprir a imensa carência afetiva que tem. Então, nós precisamos fazer assistência, o ideal da assistência é fazer porque você tem para dar, e não porque você que está precisando. Há muita gente que faz assistência para receber, porque a pessoa é sozinha, infeliz, tem um monte de problema, milhares de doenças psicossomáticas e problemas emocionais de todo tipo, então vai fazer assistência. Quando não está fazendo assistência, entra em depressão.
Então, esse tipo mostra que a pessoa tem carências afetivas cronicificadas, multifáceis. Enfrentar os vazios existenciais, as fissuras emocionais e perguntar assim, qual é o meu suporte afetivo nessa vida atual? Eu tenho suportes afetivos? Primeiro que o suporte afetivo tem que vir da própria pessoa. E depois ela complementa com amizades raríssimas, família, se for o caso, enfim, colegas evolutivos. Há tantas maneiras da gente distribuir afeto. Então, a cura disso, consciencioterapia, cobaia, autopesquisa e ir à luta para poder trabalhar. Assistência para ter qualidade, a pessoa não pode chegar com demandas próprias. Ela já tem que ter superado as demandas pessoais para poder oferecer alguma coisa. A verbetógrafo para a fotologia, página 31, terceira linha, poderia aprofundar a labilidade parapsíquica psicossomática aumentada pelo trabalho compulsivo? Sim, a pessoa que já tem o quadro de labilidade emocional, que é passar de um polo ao outro, de um minuto ao outro, do riso às lágrimas, não tem nenhum controle, ela dá piti, ela dá ataque, bate no sudoeste, vira para a lua, essas coisas todas que a gente já sabe. A pessoa que você nunca sabe como que você vai encontrá-la naquele dia, porque é como o clima, né? Tem uma espécie de uma parameteorologia e a pessoa segue o fluxo do vento sudoeste. Ainda fosse o Zéfiro, ficava melhor. Mas a pessoa está nessa. E se ela não sanar os problemas emocionais, ela vai ficar muito predisposta ao alojamento, à intrusão de consciências doentes. Porque se a pessoa passa facilmente do riso às lágrimas, de um comportamento positivo para um comportamento agressivo, aparentemente sem motivo, ela está sofrendo intrusões. Se ela não avaliar isso bem, ela vai criar um problema para ela e também para as consciências que ela está, de alguma maneira, albergando. Na fatologia, página 30, 12ª linha de baixo para cima, a bênção do autodiscernimento ao modo de bússola consciencial aplicada à seletividade laboral. Poderia discorrer sobre essa assertiva e como podemos nos alinhar melhor pela bússola consciencial? Quais os sintomas devemos estar atentos? A pessoa pode Sintomas colocar ou sinais, a bússola, né? Se ela quiser colocar a bússola, o ponteiro da consciência num lugar firme, por exemplo, a escrita, a grafoterapia, ela é uma visão fantástica em termos de correção dessa situação. A pessoa que está sempre pensando na escrita, pensando em produzir um livro, pensando num tema de um verbete, ela não tem mente ociosa, ela não hospeda esse tipo de alteração. Ela mantém a bússola firme. Isso faz com que ela consiga ter contato com amparadores mais avançados, ela tem os diálogos transmentais, ela começa a ter vivências com a paratecnologia, começa a ter experiências do irrompimento do paracérebro, ela vai poder desenvolver uma taquirritmia, ela vai alcançar um nível de uma TENEPS 24 horas. Então, bússola é saber o que você veio fazer aqui, qual é o seu norte, qual é a meta da sua PROEX, o que você deseja realizar, o que você deseja fazer como autolegado para a posteridade. Essa bússola está sempre voltada para o processo evolutivo, te leva à imperturbabilidade, ao sobrepairamento na prática. Isso aí não são palavras, não são meros conceitos, é uma realidade. A pessoa que alcança isso, dá para perceber que a pessoa tem esse tipo de bússola. Então, tem que ter norte para tudo, tem que ter uma orientação. Não, mas você já falou, né? A operosidade sem compulsividade, você já falou, a megapensenologia? Não, acho que você não falou, não. Na megapensenologia, operosidade sem compulsividade. Sim, a pessoa pode ser extremamente produtiva. Muita gente confunde uma pessoa dinâmica e produtiva com uma pessoa agitada. Geralmente, quem é improdutivo fala assim para essa pessoa, calma, você não está precisando de calma, a outra que está precisando de andar. Então, quando a pessoa é improdutiva, lenta, devagar, quase parando, e não produz, ela fica muito incomodada se o outro é dinâmico, prático, objetivo, e fala assim, nossa, mas você está tão agitada, calma. É por isso que ela está no nível que ela está e você está no seu. Então, há uma diferença muito grande entre a pessoa ser taquipsíquica, ter vivências parapsíquicas de alto nível, ser prática e dinâmica e produtiva, e ser uma pessoa agitada.
Geralmente, o outro é que não está fazendo nada e está incomodado com a sua produtividade. Então, a operosidade, ela é íntima. Na estrangeirismologia, página 29, final da 5ª linha, poderia explicar o despreparo quanto ao Compte rendu. Pós-dessomático ao evoluciólogo? Sim. Compte rendu quer dizer a prestação de contas. A pessoa que não presta atenção que ela vai ter que fazer essa prestação de contas daqui a pouco, seja a hora que for, lá na dessoma, se ela se supõe um intermissivista, ela teve um orientador evolutivo para participar das decisões proexológicas, que ela tomou e aceitou, ela vai precisar de fazer uma prestação de contas. Então, nessa hora, não adianta falar, sabe por que eu não fiz? Porque o meu marido não deixou. Ele não gosta, assim, não gostava assim, que eu saísse, tudo, então eu não pude dar aula à noite de conscienciologia. Sabe o que acontece? Eu não pude fazer essa tarefa com essa itinerância, porque meu filho não fica sem mim, ele comigo, é comigo, não adianta, eu não posso deixar. Então, tenta explicar isso para os orientadores evolutivos, ver o que eles vão falar. Depois a gente fala, porque tem que ter uma experiência. Você pode, às vezes, ficar sem um milênio sem encontrar aquelas pessoas que hoje formam a sua família nuclear. Mas o seu grupo evolutivo sempre estará com você. Então, para quem que você quer responder melhor? Se você presta contas ao seu grupo evolutivo do seu rendimento, você terá mais facilidade de prestar conta ao seu evoluciólogo. Se a conta é prestada apenas para a família nuclear, vai ficar mais difícil de explicar para o evoluciólogo por que você não estava lá no dia e na hora prevista. Malu, o que ficou claro para mim aqui, pelo número de perguntas, né, não só presenciais quanto aqui de teletertulianos, e pelo número de perguntas que ficaram por fazer, eu peço desculpas a vocês aqui. Peço também desculpas aos teletertulianos pelo tempo nosso que não foi possível completar todas as perguntas. O sinal qual é? É que esse assunto precisa de ser mais debatido, né? Então, a gente convida você, a gente solicita você de fazer mais verbetes nesse tema, em frente, tá bom? Então, a gente agradece, parabeniza a sua apresentação, agradece. Agradecemos muitíssimo a presença de vocês, a compreensão de vocês, né, pelo tempo aí exíguo que a gente não conseguiu atender todos vocês aí nas perguntas. Nós agradecemos aos teletertulianos, contamos com vocês nos próximos dias, porque diariamente a gente tem tertúlias de 12h30, 2h30 da tarde, e como eu sempre digo, são os teletertulianos e o verbetógrafo do dia que movimentam aí o nosso debate, né? Então a gente conta muitíssimo com vocês. E a gente passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 28 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 45 perguntas respondidas online. Hoje teremos 5 recados. O Antônio, com o curso Interlocução Conscienciométrica, a Fabiana, com Ateneu Serenológico, Dalva, com comemoração de 20 anos do CAEC, a Isabel Conceição, com o curso Desperticidade através do equilíbrio holossomático pela cosmoética, e o Adélio com ECP2 em São Paulo. Boa tarde a todos. A Conscio, através de mim, Antônio Fontenelle, convida a todos a participarem de uma atividade que é feita mensalmente, a cada sexta-feira do mês, que é a interlocução conscienciométrica. Eu vou falar hoje sobre o meu livro, né? E eu escolhi das 6 sessões, escolhi 4 sessões. Esse trabalho vai ser feito hoje, às 9h30, sexta-feira, né? 4 de setembro. E o que eu vou falar é o seguinte: primeiro, decidofilia sob o enfoque da conscienciologia. 2, vontade sob o enfoque decisor. 3, a relação decidofilia e proex. 4, reciclagem focada na decidofilia cosmoética. Dizendo a vocês também que todo esse programa ele está embasado na conscienciometria. Em quase todas as questões, quase todos os capítulos, tem alguma questão relacionada com o tema da decisão, né, decidofilia, decidofilia e decisofobia. E os temas são bem correlatos com a questão da conscienciometria, ok? Hoje, às 19h30. Bom, o site é www.conscious.org.br, né? E o programa é a interlocução conscienciométrica. Se conseguiu acessar,
você consegue assistir com a gente e fazer as perguntas que forem necessárias, ok? Obrigado. Muito boa tarde a todos. Nós temos um convite especial a quem está escutando e a quem está também aqui presente. Nós gostaríamos de convidar a todos a participarem amanhã do Ateneu Serenológico, com o tema Serenologia e Laboratoriologia. O objetivo desta apresentação é uma apresentação curta, mais um debate, utilizando bastante material vídeo-fotográfico. É amanhã, às 6h30, das 6h30 às 8h30, na sala 1 aqui do CAEC. O objetivo, além de falar do Laboratório Serenarium, que é um importantíssimo laboratório para a Conscienciologia, é ter a ousadia de falar um pouco o que foi percebido e o que foi entendido do Holopensene, ou do pensamento, ou da forma de pensar do Homo sapiens sereníssimos. Quando se faz este laboratório, eu tive a possibilidade de fazer 4 vezes o laboratório. Quando se faz esse laboratório, a gente aprende muito, muda muito a nossa estrutura, nosso eixo, a nossa essência de pensamento. Então, eu gostaria de passar para vocês um pouco o que foi aprendido no laboratório, as experiências que eu tive, falar um pouco do funcionamento do laboratório, como ele funciona, é um laboratório de 72 horas de imersão, e vamos ver se todos concordam, trazem ideias e informações a respeito da ousadia de entender um pouco o Holopensene do Homo sapiens sereníssimos. Então, reforçando a todos o convite, eu serei a palestrante, Fabiana Cerato, amanhã, dia 5 de setembro de 2015, às 18h30, das 18h30 às 20h30, na sala 1 do CAEC. O evento é totalmente gratuito e estão todos convidadíssimos. Obrigada, aguardo todos vocês. Até lá. Boa tarde a todos. O CAEC está convidando todos vocês para participarem da festa de aniversário em comemoração aos 20 anos do CAEC. Acontecerá no Hotel Mabu Interlúdio o jantar dançante, 17 de outubro. Vagas limitadas, pessoal. Programe-se e venha compartilhar conosco uma linda festa. Os convites temos na recepção apenas R$ 80 e poderão parcelar até em 4 vezes. Quem estiver longe aqui de Foz do Iguaçu, podem entrar em contato com a recepção, faremos a venda via telefone. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. A Cosmoetos convida para o curso temático Desperticidade através do equilíbrio holossomático pela Cosmoética. Será amanhã, dia 5 de setembro, das 9 da manhã às 17h30 da tarde, na sala 104 do Polo Discernimento. Este curso ele vai anatomizar soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma, analisando os prós e contras, a produtividade praxológica ou a perda de assistência pelo uso ou deficiência no uso de um desses veículos. Propiciando por meio de planilhas, de outras metodologias com debate, que haja esse tão almejado equilíbrio. Então, estão todos convidados. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o ECP2, que ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de setembro, agora, semana que vem, em São Paulo, em São Roque. O ECP2 será com o professor Epicom Moacir Gonçalves. O professor Moacir tem muita experiência nas dinâmicas parapsíquicas, foi um dos criadores das dinâmicas parapsíquicas aqui no CAEC e também vem de São Paulo. O professor Moacir, ele tem uma capacidade interessencial muito grande e a ideia é nós ajudarmos nessa reurbanização lá no estado de São Paulo. O ECP2 é um curso que reforça muitas questões do ECP1, então essa reciclagem existencial, a gente pode aproveitar muito aí para sair dessa síndrome da autorresponsabilidade deslocada, comentada na textura de hoje, através das reflexões e das abordagens dos amparadores no ECP2. Agradecemos a todos pela possibilidade de divulgar aí o ECP2 e contamos com vocês dias 11, 12 e 13, qualquer coisa no site do IPC, www.ipc.org.br, vocês podem ter
mais informações sobre o curso. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Desdramatização da Autoexposição Pública, especialidade Comunicologia, e a verbetógrafa Maria Cristina Rielli. E antes, nós também gostaríamos de avisar sobre o tema do Círculo Mental Somático de amanhã, às 9 da manhã, no tertuliário, que é Locus Minoris Resistência. Muito obrigado e boa tarde a todos.